E aí, galerinha do oitavo. Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, para dar continuidade ao assunto da última semana, certo, pessoal? Que eu dei início ao assunto que era o used to. Quando é que a gente usa o termo used to, essa expressãozinha, certo, pessoal? Eu só pedi para vocês copiarem a matéria, não foi na última aula? Aí hoje eu tô fazendo esse videozinho para explicar a vocês o uso, tá certo, pessoal? Eu baixei um slidezinho aqui na internet para explicar bem direitinho para vocês quando é que a gente usa o used to, tá certo, galerinha? Vou explicar o slide e no final do slide tem uma atividade que eu vou orientar vocês, tá bom? Deixa eu aqui colocar o slide. Aqui. Deixa eu reproduzir ele. Pronto, pessoal. Aqui o slide. Vou subir um pouquinho essa tela. Para não atrapalhar. Opa. Aqui não atrapalha não. Vamos lá. Aqui, pessoal. Vou ajeitar aqui o celular que tá caindo um pouco. Erros de gravações. O uso do used to, pessoal. Quando é que a gente usa o used to? Tá aqui, ó. Para ações repetidas no passado. Opa, ficou mesmo na frente. Olha aqui, pessoal. Olha o exemplo. I used to play volleyball with my friends, but I am too old for that now. Olha aí, pessoal. Ele diz I volleyball. Eu costumava jogar voleibol. Ou então eu antigamente jogava voleibol com meus amigos, mas hoje estou muito velho para isso. Veja só, tá vendo, pessoal? Ele usou used to, tem a expressão, ó, used to. I used to play. Para dizer que costumava fazer alguma coisa, que era uma ação que se repetia no passado. E used to é usado exatamente para isso, para falar de algo que acontecia no passado. Certo, pessoal? Mais um exemplo aqui. Olha aí, ó. O used to, tá aí, ó. A forma used to é usada antes do infinitivo de outro verbo para indicar um hábito ou situação que acontecia no passado, que não ocorre mais no presente, tá vendo, pessoal? A gente vai colocar esse used to antes de um verbo para dizer que essa ação aqui que se apresenta acontecia no passado, mas que hoje não acontece mais. Por exemplo, I used to play soccer. Eu costumava jogar futebol. I used to travel. Eu costumava viajar, tá vendo? Esse used a gente pode trazer como costumava, então assim, antigamente eu fazia isso, tá bom? Passando aqui. Olha mais um exemplo. I used to play volleyball with my friends, but I'm too old for that now. Aquele exemplo que tu usou. Eu costumava jogar voleibol com meus amigos, mas agora estou muito velho para isso. É a tradução, tá vendo? Eu costumava jogar voleibol com meus amigos, mas estou tão velho para isso agora, tá vendo, pessoal? O used to para falar que fazia uma coisa no passado, que era o quê? Jogava voleibol. Próximo slide. Olha mais um exemplo. He used to swim in the river years ago. Ele costumava swim. Swim é o verbo da frase. Swim é o verbo nadar. Ele costumava nadar no rio anos atrás. Tá vendo, pessoal? Ele costumava. O used to, mais uma vez, ele serve para quê? Para falar de ações que aconteciam no passado. Ações que se repetiam no passado. Qual era a ação que se repetia aí, pessoal, no passado? Que ele nadava no rio. Então eu coloco o used to antes do verbo, que o verbo da frase é o quê? Nadar. Outro exemplo é She used to dance ballet. Olha, ela costumava dançar balé. Olha aí, pessoal, coloquei o used to antes da palavra dance, que é o verbo da frase, que ela costumava dançar. Tá certo? Passando. Na forma afirmativa. Olha aí, pessoal, é só vir um... Opa, tá um pouquinho na frente aqui. Vem pra cá. É só vir um sujeito. Depois vocês colocam o quê? O used to. Aí depois o verbo, como eu expliquei. Ó. Vem o sujeito, vocês colocam o used to e o verbo da frase. Que o verbo vai variar, depende da frase. Tá aí, ó. O sujeito, lembrando, ó, I é eu, you você, he é ele, she ela, o it é ele ou ela, tanto para objetos como os animais, como fenômenos da natureza. We é nós e o they é eles ou elas. Lembrando que o you é você ou vocês. Olha mais um exemplo. She used to have long hair. Ela costumava ter cabelos grandes. Tá vendo aí, pessoal? O used to veio antes do verbo. Sempre ele vai vir antes do verbo nas afirmativas. Used to have. Have é o verbo ter. Que ela costumava ter cabelos longos. Tá aí na imagem. My brother used to be a good football player when he was young. Meu irmão costumava ser um bom jogador de futebol quando ele era jovem. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Ó. Used to be, costumava ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Ó. Used to be, costumava ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Ó. Used to be, costumava ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do verbo be, que é o verbo ser. Olha aí, pessoal. O used to veio antes do
Passando. Na forma negativa, preste atenção, como é que a gente faz frase com use to na forma negativa? Para fazer a forma negativa, galerinha, nós precisamos colocar o sujeito, mais o verbozinho auxiliar did junto do not. Tá aí, ó. Didn't, que é a forma abreviada do did not. Você pode escrever did not ou assim, ó. Didn't, como vocês estão vendo aqui, ó. Didn't, abreviado, ó. Didn't. Didn't, aí o que acontece com o used? Perde o D, fica used to. E depois o verbo e o complemento. Vamos ver um exemplo aqui na frente, para ficar melhor de vocês compreenderem. Olha aí, ó. Para negar, a gente usa o auxiliar ou abreviado, tá entre parênteses, ó. Didn't, é assim que eu prefiro que vocês escrevam. Didn't, abreviado, ó. Que é o did com o not junto. Pois o used to se refere ao passado. Então, por isso que a gente usa o didn't, que o didn't é auxiliar do passado, o did. Aí, ó, ao colocar o did, nós retiramos o D da palavra used. Cuidado, pessoal. Não vão colocar o didn't e depois colocar used com o D no final, não, pessoal. Didn't use. Perde o D da palavra use. Vamos ver o exemplo aqui na frente. Deixa eu passar o slide. Olha aí o exemplo. Preste bem atenção. She did not. Olha, pessoal. Ou vocês dizem did not ou naquela formazinha abreviada. Didn't, como a gente viu. Didn't, entre parênteses. Didn't. Ou então você coloca did not. Douglas, eu posso colocar did not depois didn't? Não, aí você está repetindo. Ou você coloca did not ou coloca didn't, que é a forma negativa. Olha o exemplo. She did not use to travel to Japan. Observem, o used to perdeu a letrazinha D, agora só é use, tá vendo? O used não é mais used com D, tá vendo, pessoal? Por que ele perdeu o D? Porque a frase está na negativa. Quando estiver na negativa, que a gente colocar o did not, não usa mais o used, usa só use. Used to. Então, olha, ela não costumava viajar para o Japão. Qual é o verbo aí da frase? O travel. Olha aí, pessoal, o used to vem antes do travel. Sempre o used to vai vir antes do verbo. Certo, pessoal, da frase? Mais exemplo. Passar, olha aí, ó. My father, a imagem ficou um pouco na frente da tradução, mas não tem problema não. My father did not use to smoke 5 years ago. Olha aí, meu pai, ele não costumava, smoke é o verbo da frase, fumar. Ele não costumava fumar 5 anos atrás. Aí a gente pode completar a frase assim, ó. But now, mas agora, he smoke. Certo? Ou então, but now, he do. Mas agora ele faz isso, agora ele fuma. Lembrando que o used to é usado para falar de coisas que aconteciam no passado, mas que não acontece mais no presente, tá bom? Observem de novo, pessoal. Na negativa, ó, did not use, não é mais used. A formazinha used com a letrazinha D só vai vir nas formas afirmativas com a letra D. Mais um exemplo. Last year, I didn't use to eat vegetables. Olha aí, ano passado, I did not, eu não. I used to, não é mais used. Não esqueçam disso, eu vou ficar sempre batendo nessa tecla. Used, com a letra D, só vai vir nas afirmativas. Aí, ó. Last year, I didn't use to eat vegetables. Eu não costumava eat, é o verbo da frase, comer vegetais. Passando. E para fazer interrogativo, pessoal, para fazer pergunta, como é que a gente faz? Observem. A gente vai ter que colocar aquele did, só o did agora, sem a palavrazinha not, só o did, antes do sujeito da frase. Olha aí, pessoal, tá vendo aí na estrutura? Ó? Vem o did, depois vem o sujeito da frase. Did I, did you, did he, did she. O did vem antes do sujeito de cada frase. Aí se transforma em pergunta, pessoal. Deixa eu adiantar o slide. Olha aí, ó. Para interrogar, ó, usamos o auxiliar did. E ele vai ficar no início da frase. Não é necessariamente no início da frase. Ele tem que vir antes do sujeito da frase. Certo, pessoal? Lembrando de novo, quando a gente coloca o did, a gente também vai tirar o D lá da palavrazinha used, viu? Lembre-se, só vai vir used com o Dzinho no final, como vocês estão vendo aqui, apenas nas frases afirmativas. Used to, certo? Na negativa, a gente coloca did not, use, sem o D. Use to. E na interrogativa, a gente coloca o did, o sujeito, use, também sem o D no final. Olha o exemplo. Did Ellen used to work in the USA years ago? Olha só, pessoal. Quem é o sujeito dessa frase? Ellen. Para vir a pergunta, o que aconteceu? Coloquei o did, que é o auxiliar, antes do sujeito. Ó.
Did Ellen? Virou pergunta. Coloquei o did antes do sujeito da frase, que é Ellen, virou pergunta. Did Ellen? Aí eu vou usar o use to agora. Lembrando, sem o D. Used to work in the USA years ago. Ellen, ela costumava trabalhar nos Estados Unidos anos atrás. Tá vendo aí, pessoal? A forma agora ficou used to também, igual na negativa. Sem o D, tá ok? Antes do verbo, qual é o verbo da frase? Work, que é trabalhar, tá ok? Mais um exemplo, mais dois exemplos. Did they used to have a cat? Ele costumava ter um gato. Quem é o sujeito? Aliás, eles, né? Eles costumavam ter um gato. Quem é o sujeito? They, que é eles. Coloquei o did antes, ó, virou pergunta. Eles costumavam ter um gato? Did Carlos used to ride a bike? Quem é o sujeito da frase? Carlos. Coloquei o did antes, virou pergunta. Carlos costumava andar de bicicleta? Observe aí, pessoal, que nessa forma aí, o use está com a letra D, viu? A gente tira essa letra D. Aqui foi um errozinho, viu? Did Carlos use, sem o D. Essa formazinha com used vem apenas nas frases afirmativas, tá certo? Did Rafaela used to eat apples? Rafaela costumava comer maçãs? Sujeito Rafaela, coloca o did antes, vira pergunta. Use it to eat apples. Qual o verbo da frase? Eat, que é comer. Did you used to live abroad? Você costumava morar fora? Mesma coisa, pessoal. O use tira o D, viu? Que é pergunta. Aí, pessoal. Lembrando, afirmativo, olha. I used to be more patient. Olha só. Afirmativa fica used to. U-S-E-D é depois do to. I used to be more patient. Eu costumava ser mais paciente. Na afirmativa, a estrutura é used to, com a letrazinha D. Eu estou até pronunciando para vocês prestarem atenção. Used to. Certo, pessoal? Na negativa, a gente faz o quê? Coloca o didn't. O did com o not, né? Olha. I didn't used to be more patient. Aí o que acontece na negativa não fica mais used, fica só use. I didn't used to. E na interrogativa faz o quê? Pega o did e coloca antes do sujeito da frase. Douglas disse agora há pouco. Quem é o sujeito? I, que é eu. Coloquei o did antes, olha. Did I used to be more patient? Eu costumava ser mais paciente? Mesma coisa que acontece na negativa. Quando a gente usa o did, o used to se transforma só em used to. Perde o D. Ok? Passar o slide. Agora vamos, let's try. Atividade de hoje, pessoal. Prestem bem atenção o que eu quero que vocês façam hoje. Eu vou mandar esse slidezinho para vocês também no grupo, tá bom? Pessoal, vamos responder essa atividade. Vamos colocar número 1. Completar aqui, ó. Romário. Ele, pessoal. Did not use to ou ele used to? Costumava. Ele did use to. Ele não costumava ou ele used to. Ele costumava jogar futebol no Vasco, mas agora ele é um senador. E aí, pessoal, antigamente ele jogava no Vasco, mas agora é um senador, ou antigamente ele não jogava no Vasco? Se ele não jogava, você vai botar didn't use to. Mas se ele jogava, só used to. Resposta, used to. Tá certo, pessoal? Ok? Agora eu vou atividades, pessoal, vocês vão responder essa. A próxima aqui, quando se eu passar, vai dar a resposta. Eita, já tô dando a resposta. Deixa eu sair aqui do slide para não dar mais resposta. Eita, Jesus, só um minutinho. Deixa eu ver aqui como é que eu saio para não dar mais resposta. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui a explicação e vou mandar aqui o slide e vou explicar como é que faz cada atividade. Tá certo, pessoal? Do slide, finalzinho do slide. Eu não estou conseguindo fechar isso, não vou dar as respostas para vocês. Já dei a resposta das 3 primeiras. Tá certo, pessoal? Então é isso. O used to é usado para falar de coisas que aconteciam antigamente. Na afirmativa a gente usa used to, depois o verbo. Aí o verbo vai variar. Used to play, costumava. Used to work, costumava trabalhar. Used to travel, costumava viajar. E assim sucessivamente. Na negativa, a gente coloca o did not, ou então didn't, que é o did not abreviado. Aí o used to vira só used to, perde o D. Didn't use to. I didn't use to play. Eu não costumava jogar soccer, por exemplo. E para virar pergunta, a gente pega o did,
coloca antes do sujeito da frase. Por exemplo, o sujeito da frase é Ellen, como a gente viu no exemplo ali. Se eu coloco did Ellen, o did antes do Ellen, vira uma pergunta. Did Ellen used to play? Ellen costumava jogar? Mesma coisa que a negativa. Quando tem o did, fica só used to, não fica used. O used to é apenas na afirmativa. Vou mandar esse slide para vocês explicando a atividade no final, tá ok, pessoal? Abraço!